Olá e boas-vindas ao The Foundry, um explainer trazido a todos pela Forge College. Bom, vamos direto ao ponto. Na nossa última análise sobre a arquitetura do Gulfstream, o foco foi nos algoritmos de encaminhamento e no tratamento de prioridades. Lá, a gente descobriu exatamente quem tem o direito de ir primeiro na fila. Só que a engenharia de redes traz um desafio ainda mais complexo. E quando a rede inteira decide acelerar ao mesmo tempo? É o caos. Então, o objetivo de hoje é resolver esse problema da latência de ponta a ponta e entender como balancear essa carga colossal sem deixar o sistema entrar em colapso. Para estruturar bem essa conversa, o roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar por 1. O engarrafamento de transações. 2. Os 3 atrasos principais. 3. Engenharia de tráfego web 3. 4. O pico da DEX. E, por fim, 5. Analisando os trade-offs. Começando pela parte 1, o engarrafamento de transações. O grande desafio nas redes de alta performance é exatamente igual à hora do rush em uma rodovia enorme. Quando o volume de carros está tranquilo, tudo flui que é uma beleza. Mas, de repente, um pico de acessos cria aquele gargalo terrível. Para facilitar, vamos traduzir os termos técnicos da Solana para essa metáfora do trânsito. Pensem nas transações como os carros. Os encaminhadores, ou forwarders, são as rampas de acesso locais. E os validadores são as faixas expressas da rodovia. Olha só, se a pista principal está livre, qualquer rampa serve. Mas se a rodovia está completamente congestionada, a forma como esses carros tentam entrar na pista muda absolutamente tudo. E isso nos leva à parte 2, os 3 atrasos principais. Antes de simplesmente sair construindo mais pistas, a boa engenharia exige diagnosticar exatamente onde esses carros estão presos. A latência tem 3 grandes componentes. O primeiro deles é o atraso de propagação. Colocando de forma bem simples, é o tempo físico de viagem de um carro do ponto A ao ponto B. Afinal, não dá para contornar a velocidade da luz na fibra ótica, certo? É puramente o transporte físico dos dados. O segundo componente é o atraso de enfileiramento. É bem aqui que o carro fica lá parado, com o motor ligado, esperando um semáforo abrir, ou preso, buzinando, tentando entrar na rodovia. A transação já chegou, mas está travada em uma fila de mempool aguardando a vez de ser processada. E olha, em momentos de pico, esse é o atraso que literalmente explode. O terceiro é o atraso de processamento. Pensem nisso como o tempo que leva para o atendente do pedágio conferir a placa e liberar a cancela. Trazendo para a rede, é o tempo de CPU que os validadores gastam para verificar as assinaturas criptográficas das transações e confirmar que tudo é 100% legítimo. Agora vamos para a parte 3, engenharia de tráfego na Web 3. O que é realmente fascinante é a caixa de ferramentas super especializada que os engenheiros de rede usam para combater esses atrasos. A primeira é o encaminhamento especulativo. A ideia central é abrir uma espécie de faixa expressa temporária e enviar uma cópia do carro por uma rota alternativa. Isso é excelente porque reduz o tempo de enfileiramento, mas claro, tem um custo. Exige mais asfalto, consumindo mais largura de banda e memória, já que o sistema está lidando com duplicatas. A segunda técnica é o processamento em lotes, o famoso batching. Em vez de despachar cada transação separadamente, o sistema agrupa várias transações menores em um único pacote. É, literalmente a faixa de caronas da nossa rodovia. Com isso, dá para diluir o atrito de cada veículo individual e economizar muita CPU do validador. Mas atenção a um detalhe crucial. Existe a latência de microloteamento. Os passageiros precisam ficar esperando um pouquinho até que o carro da carona encha para finalmente dar a partida. Se isso não for muito bem calibrado, acaba piorando o tempo de espera. Já a terceira técnica foca na pura sobrevivência da rede, o descarte de carga e a contrapressão, o load shedding. Essas são as nossas válvulas de segurança. Elas funcionam exatamente como aqueles semáforos inteligentes nas rampas de acesso de rodovias muito grandes. Eles seguram ou simplesmente descartam os carros de baixa prioridade antes mesmo de entrarem na via principal. Previne o colapso total do sistema, o que é maravilhoso, mas significa que algumas transações simplesmente não vão passar. Mas venhamos e convenhamos, teoria de planejamento urbano só se prova de verdade na prática, não é? Vamos sair do campo teórico e pular direto para uma emergência real em uma exchange descentralizada. A grande pergunta é, o que acontece com toda essa arquitetura quando o volume simplesmente multiplica por 10 em questão de segundos? Chegamos à parte 4, o pico da DEX, o momento da verdade. Imaginem a cena. Um evento massivo de mercado está acontecendo, todo mundo comprando e vendendo, e uma inundação atinge a rede. Em um cenário normal, a propagação leva cerca de 30 milissegundos, o enfileiramento 40 e o processamento uns 20. Tudo em paz.
Mas observem o que acontece durante um pico de 10 vezes. O tempo de enfileiramento dá um salto brutal de 40 para incríveis 300 milissegundos. A rede está absurdamente engarrafada. Os carros estão lá, parados na rampa de acesso, sem conseguir entrar. É esse gargalo específico que clama por uma intervenção. E qual seria a saída? A intervenção propõe aplicar o encaminhamento especulativo conservador. Na prática, os encaminhadores passam a enviar uma cópia extra daquela transação travada para um validador adicional que, pelo histórico, é super rápido. Sim, a propagação sobe uns 10 milissegundos por causa da carga extra na rede, mas aquele tempo de enfileiramento assustador despenca, porque pelo menos uma cópia escapou do congestionamento. É um truque genial. Outra opção é a intervenção B, o microloteamento adaptativo focado apenas nas transações de baixa prioridade. Ao obrigar esse tráfego menos urgente a esperar e pegar carona, a rede poupa uma quantidade enorme de CPU. A pegadinha? A latência de cauda, ou seja, o tempo de espera daqueles azarados que ficaram no fim da fila acaba piorando, porque essas transações ficam sentadas aguardando a formação do bendito lote. E temos a intervenção C, o roteamento adaptativo. Aqui, a rede compartilha a métrica super rápida sobre o tamanho atual das filas, espalhando a carga dinamicamente para evitar os pontos quentes. Parece perfeito, não é? Mas existe um perigo tremendo no mundo real. Se os dados de medição dessa fila estiverem com o mínimo de atraso, é como mandar o trânsito todo direto para um engarrafamento que acabou de se formar. Isso gera um efeito rebote, criando oscilações severas no sistema inteiro. Isso nos traz a nossa reta final. Parte 5. Analisando os trade-offs. O ponto crucial de toda essa história é o seguinte: em sistemas de alta performance não existe almoço grátis. Construir uma nova faixa expressa sempre exige tirar asfalto de algum outro lugar. A verdadeira arte do engenheiro é escolher o que sacrificar. A especulação compra a velocidade, mas a moeda de troca é a largura de banda. O processamento em lotes salva a valiosa CPU, mas cobra em atraso. O roteamento adaptativo equilibra a carga de forma inteligente, mas traz risco de sobrecarga de dados. E a contrapressão salva a rodovia do colapso, mas faz isso mandando o tráfego excedente de volta para casa. Por isso, diante de qualquer crise de lentidão na Web3, o fluxo de decisão tem que ser extremamente metódico. Passo 1. Meça qual atraso está dominando a rede. É a fila ou é a distância física? Passo 2. Mapeie o que ainda sobrou de recursos. Tem banda de sobra, mas a CPU está frita? Passo 3. Calcule o quanto as transações de baixa prioridade aguentam esperar para salvar a alta prioridade. E só então, passo 4, escolha a ferramenta cirúrgica correta e aplique. Resumindo tudo o que a gente explorou, a regra de ouro é sempre casar a técnica diretamente com o gargalo que foi medido. Nada de aplicar otimizações às cegas, achando que uma única solução cura tudo. A estratégia vencedora é começar sempre com intervenções seletivas e focar na construção de painéis de monitoramento impecáveis. São os dados reais e imediatos que mostram a verdadeira causa e efeito dentro do sistema. Aprender, medir e ajustar sem parar é, no fim das contas, a única forma de dominar sistemas de balanceamento tão complexos. O que deixa uma provocação muito interessante para todo mundo pensar. Com todas essas ferramentas na mesa, qual técnica deveria ser testada no próximo experimento de eficiência de protocolo para realmente medir esse impacto na vida real? Fica a reflexão para prepararmos o terreno para as próximas conversas sobre métricas. Para aprofundar de verdade neste e em tantos outros temas fascinantes da Web3, lembrem-se de acessar forge.college e explorar as incríveis trilhas de aprendizagem. Muito obrigado por acompanharem este explainer e até a próxima.